Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernatti falando aqui. Sejam bem-vindos à 8ª temporada do Titânio Talks. Muito mais do que um podcast, um verdadeiro evento de conexão e de negócios. Já estou sabendo aqui nos bastidores que estão rolando altos negócios aí, em breve novidades. Bom, e para começar o episódio de hoje, dessa temporada, eu quero trazer aqui um mentorado que já tem uma trajetória diferente, logo de cara, logo no início da mentoria aí. Quero trazer André Brianesi. Chega aí, André. Torcidinha pra tu. Coloca aí. Tudo bom? Tudo ótimo, obrigado. Se posiciona bem aí. Vê se tá o teu uísque aí que você pediu. Opa! Essa água, é a parte boa da... É só água, tá? Mas ele pode fingir o que ele quiser. Tudo bom, meu irmão? Você veio direto hoje, né? Vim direto de São Paulo aqui para participar do... Você gosta de vir dirigindo? Eu gosto de vir dirigindo porque é aquele momento onde eu consigo relaxar, consigo pensar sobre as coisas da empresa, sobre as coisas da vida, sobre produtos, sobre soluções. É onde o empreendedor normalmente tem ideias. A hora que ele está ali com ele, vendo uma paisagem, vendo alguma situação, é onde normalmente as soluções e as ideias ocorrem, né? Então eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, como foi da outra vez, né? No primeiro evento que eu participei. Eu fiz a mesma coisa, vim de São Paulo para o Rio, e sempre tem algum insight, sempre tem uma solução, algo diferente. E é um momento que eu acho que é importante para o empresário, né? Ele Que legal. Que legal. Trazendo algo diferente aí. Que bom. Conta um pouquinho sobre você. André Luiz Brianesi. Deixa eu ver como é que tá escrito na sua canequinha. Botaram só André Brianesi? André Luiz Brianesi Júnior. Conta para mim um pouquinho. Quem é você? Você está com quantos anos? 44 anos. E você falou de empresário, cerca de uns 20, né? Na realidade são 22, está indo para 23 anos de empresa agora, dia 12 inclusive. Que legal. Né? A Brianesi faz mais um ano de... Com essa mesma empresa? Com essa mesma empresa. Mas me conta como é que você veio na área de informática lá atrás, tecnologia da informação. Faz tempo, hein? Mas teve uma pessoa aqui que acho que foi ontem a gravação, que falou assim, não, eu me formei em processamento de dados. Não era nem TI ainda. Tão velho quanto eu, então. Você se formou, você fez, como é que foi? Então, na realidade, eu não fiz uma faculdade de processamento de dados, eu fiz diversos treinamentos, diversos técnicos. Tive treinamentos da Intel, da Microsoft, da VMware. Novel? Não, Novel não. Eu não cheguei a fazer Novel, mas eu sou da época, né? Eu comecei a ter contato muito forte com a informática ali em 92, mais ou menos. Mas um pouquinho antes eu já era curioso. Eu fui da época do MSX. MSX. Eu ganhei um MSX, eu era molequinho ainda. Então eu aprendi ali a lidar um pouquinho com Basic, gravar em fita. Isso que eu ia falar. MSX é aquele que grava na fita. Exatamente. Eu tive os dois modelos. Tinha o modelo Hotbit na época, acho que era Telesp na época, né? Tinha um modelo que eles alugavam ali, eu não lembro como é que era exatamente, que era o Hotbit. E tinha um outro que era um pouco mais profissional, que era o Expert. E esse vinha com... Você comprava um leitor de fita, né? Lembro o nome dele até hoje, Datacorder. Nossa. Você lia a fita ali, esperava horas para carga de um programa, de um jogo. E também programação básica ali, em Basic mesmo, né? Eu fiz joguinho em Basic. Então, você conseguiu programar alguma coisa em Basic? Tinha aquela revista MSX, né? Eu não sabia das revistas. Tinha uma revista, tinha várias na realidade. Eu ganhava aquelas revistas MSX e vinha uma programação ali que você basicamente copiava e jogava, né? Era muito eu fiz bem nostálgico. Eu fiz no meu 486, já tinha passado um pouquinho, em Basic, certo? Aí eu fiz o joguinho dos bonequinhos de palitinho. Eu olhei, eu falei assim, dá pra fazer. Aí eu fazia tal. Lembro que a minha maior dificuldade foi o contato de um com o outro para mostrar que tinha efetuado o golpe, né? E aí eu consegui fazer, nossa, fiquei tão feliz, 1.200 linhas de código. Então, né, eu acho que isso era uma das coisas que nos movia no passado, né? Você conseguia algum resultado, já era um feito. Então, era uma época muito gostosa, né? Depois disso... acho que a veia empreendedora já veio de família, né? Meu pai teve uma loja com um tio meu, eu participei ali durante algum tempo. Depois eu saí de lá, fui trabalhar numa software house, gravava CD. CD não, disquete. Gravava disquete, não era nem CD. Isso que nós legal. estamos falando de ali de 92, foi onde começou o meu contato um pouco mais forte com a informática, né? Uhum. Depois disso,
Eu cheguei a gravar CD, naquela época que deu boom das gravações de Você CD. chegou a ter aqueles gravadores múltiplos? Não múltiplo. Eu tinha um PC com um gravador Aí e você fazia fazia ali. isso. Só que eu era moleque, né? Ah, E fazia naquela música, época, o jogo, essas coisas. Exatamente. Só que na época o gravador ainda custava muito caro, Muito dava caro. muito pau, né? Dava muito Era problema. 1x. Era, por aí. E levava uma eternidade para gravar, ainda tinha Isso. isso. E aí deu problema, eu não consegui repor a peça, acabei abandonando. Depois daquilo, eu fui para uma empresa de engenharia elétrica, recomecei, né? Entrei lá como boy, nunca mais esqueci disso daí. Só que eu sempre demonstrei muita aptidão com a informática, né? Então, eles utilizavam um sistema na época que tinha em DOS ainda, e que para montar relatório era um terror. Você tinha que montar, você tinha que codificar para montar o relatório. E o pessoal do sistema ia lá, eu fui aprendendo com eles, desenvolvi a habilidade e comecei a subir dentro dos departamentos da empresa por causa dessa habilidade. Então eu saí, virei auxiliar de escritório, depois eu fui parar no departamento pessoal onde exigia-se muita montagem de relatórios, e assim foi. Só que nessa época, e eu agradeço até hoje que isso tenha acontecido, o chefe do departamento pessoal era um dos piores que tinham na empresa. Que era uma pessoa extremamente exigente, uma pessoa extremamente, de certa forma até, não dá para chamar de ignorante, mas ele era muito enérgico, né? Vamos colocar dessa forma. E eu agradeço ele até hoje porque ele moldou o lado crítico que eu tenho da minha personalidade profissional. Então eu aprendi a ser muito detalhista, aprendi a querer fazer o melhor, sempre querer sobressair, né? Então fez toda a diferença. Obviamente chegou num ponto da carreira ali dentro que houve a ruptura. Nós começamos a ter muito conflito. Isso foi ali por volta de 98, 2000, mais ou menos em torno disso. Só que o que aconteceu? Eu tinha empresa que prestava o suporte de TI para aquela empresa e eu era muito próximo dos técnicos. E nessa briga que eu tive com ele, que eu resolvi jogar tudo pro ar e sair da empresa, ele virou e falou assim, não, você tá estressado demais, sai de férias. Fazia tempo que eu não tirava férias, saí de férias. Só que aí o bichinho do empreendedorismo já tinha me picado lá atrás. O que aconteceu? Fui atrás de novas oportunidades e tal. Conversei com o pessoal dessa empresa de TI e entrei lá meio que fazendo um trabalho solo, vendendo horas, né, para eles. Fiz a experiência, deu certo, voltei de férias, finalizei o contrato, fui trabalhar. Só que, o que aconteceu? Quando eu fui oficializado dentro da empresa, ele virou e falou assim, como é que foi a saída da empresa anterior? Porque nós temos um contrato lá. Eu falei, não, foi tranquilo, conversei e tal. Eu falei, porque você agora é o técnico oficial daquela empresa. Então, eu acabei voltando para lá para fazer os atendimentos, virei amigo desse chefe, que eu agradeço até hoje por ter feito parte da minha história, e fiquei lá por um bom tempo. Lá por 2001, eu saí desta empresa onde eu estava trabalhando para começar o que era a Brianese. E a Brianese começou como muitas outras, como uma Amazon da vida, por exemplo, num fundo, né, numa ideia, uma mala de ferramentas e uma bancada. Foi onde começou a história da Brianese. Em 2002, ela foi oficializada, até porque precisava emitir nota fiscal para os clientes que eu já atendia, etc. E tal. E aí começa, de fato, a história da Brianese Informática. Depois disso, de 2002 até 2008, eu fiquei trabalhando em alguns escritórios, né, que eu alugava ali, montava a minha base. Em 2008, foi mais ou menos em 2008, foi o boom das LAN houses. E eu fiz uma parceria em uma galeria ali da Faria Lima e abri uma LAN house e aí integrei tudo, laboratório, LAN house e tudo. Fiquei ali durante um tempo, com uma parceria, inclusive, com uma empresa de telefonia que me arrumava alguns serviços ali de cabeamento estruturado, etc e tal. Não deu muito certo, porque logo depois a história da LAN House acabou, né? E aí... No Brasil, sabe, né? Sim. Que na Ásia tá forte até hoje. Sério? Enormes, tem um monte, vários locais. Estados Unidos não tem tanto, mas assim, aqui no Brasil realmente acabou, né? Sim, acabou. E nessa época também eu me lembro que os grandes magazines começaram a vender equipamento muito barato. Eu vendia equipamento, montava e vendia equipamento também nessa época. E aí a conta começou a não fechar, porque eles estavam baixando demais o preço, você entrava em concorrências e aquela história toda. A conta começou a não fechar, eu desisti de vender equipamento, fiquei só com a parte de serviços. Só que isso fez com que eu me especializasse muito na parte de serviços. Eu comecei a me diferenciar, a cada vez querer fornecer mais soluções, a olhar para o mercado de uma forma diferente. Só que eu ainda era o técnico sênior. Eu não tinha virado de fato um empreendedor.
E você, nessa época, você começa a patinar um pouco, né? Você fica se perguntando por que você não avança, você se esforça e por mais que você se esforça, você tem um horário finito, né? Você tem o dia, tem 24 horas. Com uma mão só, ou mesmo que você contrate alguns colaboradores ali, se você não aprende a olhar o negócio de uma forma diferente, você não escala. Né? E aí começou a minha briga em tentar crescer. Cresce um pouquinho, retrocede um pouquinho, cresce um pouquinho, retrocede um pouquinho, faz parcerias, aí não dá certo, e por aí vai. Nós temos um espaço aí. Em 2013, eu tentei empreender um pouquinho com a parte de virtualização, fui aprender VMware, aprendi um pouquinho de Hyper-V também. Comecei a oferecer serviços, porque eu não tinha condição de montar um data center para isso, então comecei a oferecer serviços. Deu super certo, foi uma coisa que vendeu na época. Depois nós avançamos ali para 2018, foi onde eu comecei a olhar um pouquinho para o mercado mais voltado para monitoramento. E aí nós já estamos começando a falar do olhar da Brianesi, começando a querer tocar o mercado MSP. E aí vai de um lado, vai de outro, ainda era muito caro. Aí eu comecei a trabalhar com um monitoramento em SMNP, né? A Lisabix, propriamente dito. Foi alguns diferenciais que nós começamos a oferecer ali. Aí veio a pandemia, 2020. A pandemia acho que foi um marco para o mundo inteiro, né? Em termos de mercado. E aconteceu a melhor coisa que poderia acontecer, acho que com qualquer empreendedor. Eu migrei, o pessoal, óbvio, né? Eu trabalhava com TI, migrei quem sobreviveu para o home office. Perdi alguns clientes, como muita gente perdeu, acabaram fechando as portas. Só que aconteceu o que poderia ter acontecido de melhor com qualquer empreendedor. Eu comecei a ter tempo ocioso para pensar. E aí comecei a ver o que eu poderia trazer de soluções para a empresa, movimento fraco, precisava melhorar. Comecei a trazer soluções de firewall, comecei a olhar com mais carinho para RMMs, comecei a pensar o que de fato poderia fazer. A pandemia começou a dar sinais de que nós iríamos sair, nós já estamos falando aí de 2021 aproximadamente. Aí eu comecei a ter um contato muito mais forte com um grande player que nós temos aqui no Brasil, que mostra, que dá visibilidade para o Brasil do que é o mundo MSP, né? Comecei a testar as ferramentas ali, a coisa começou a andar, mas não foi da forma como nós gostaríamos. Eu acabei trazendo outras soluções que tornaram de fato a Brianesi um MSP. Acabei formando parceria com outra empresa de fora. E aí já estamos tocando 2023. Né? E aí neste momento, em alguns contatos que eu tinha, eu comecei a expandir o networking, comecei a conversar com outros players, frequentar outros grupos. Num desses grupos começou a se falar muito de BNI, eu não sabia o que era BNI, fui atrás de descobrir o que era BNI. E isso nós estamos falando já de 2023. Me levaram para um churrasco para conhecer o que era o BNI. Ah, você conheceu ali? Eu conheci ali. Só que ali, né, até então eu já tinha ouvido falar de um cara, aí de um cara que dizem que é muito bom aí de mentoria. Dizem que é bom, né? Dizem que é muito bom, chamado Rafael Bernardes. Até então eu não tinha visto, né? E aí tô lá no churrasco, nesse churrasco que eu ia conhecer o BNI. Rafael Bernardes, quem é Rafael Bernardes? E me mostraram quem era o Rafael Bernardes. Eu vou lá falar com aquele cara. Até então, aliás, eu preciso voltar um pouquinho na história, né? Um pouquinho antes disso, eu fiz uma mentoria empresarial de um grande nome do mercado também. Você pode falar todos os nomes, fica à vontade. Sério? Pode. Concorrência, né? Tudo bom, não é tudo concorrência, bem. não. Eu fiz uma mentoria do André Menezes. Muito bom, o careca. André, uma mentoria muito boa, fantástica. Só que ele tocou a minha empresa de uma maneira muito superficial. Aliás, ele fez uma coisa muito boa. Ele ampliou muito o meu horizonte de visão. Passei a ter visão do mercado, da empresa, dos objetivos que eu tinha. E isso me levou a buscar ajuda mais especializada. Um dos motivos, inclusive, de eu querer conhecer o BNI era isso. O BNI oferece alguns apoios nesse sentido, só que lá eu ouvi falar do Rafael Bernardes, ouvi falar da mentoria, mas eu não sabia exatamente o que era. Foi até por isso que no dia do churrasco, quando o Rafael Bernardes, eu falei, não, eu quero conhecer. E aí eu te abordei, você me contou um pouquinho do que era o programa Titânio e me levou pro evento do Rio. São Paulo. Do Rio? Do Rio. Ah, tá. Foi o evento do Rio. Tinha acabado de passar o de São Paulo, eu então. acho que sim, acho que foi algo em torno disso.
Eu nunca mais vou me esquecer, você me tirou de um outro treinamento que eu ia. Isso, não, mas aí eu vou contar, André, vou contar. Conta o que merece. O que é que acontece, gente? Ó, enquanto ele vai beber a água mágica dele ali. Ele tava falando comigo, né? Aí, empreendedor, você é empreendedor. Sim. Eu falei assim, poxa, vem no evento do Rio. Poxa, o evento do Rio foi um dos melhores que eu já fiz. Aí ele, mas eu tenho um evento aqui. Um treinamento. Eu tinha pago o treinamento, inclusive. Tava até pago, né? Tava Técnico, pago. né? Aí eu olhei o título assim e falei, você pagou isso aí, é? Você vai pagar isso aí? Tudo bem. Ó, é o seguinte, não vá você. Manda alguém e vem você pro meu evento. Eu brigo muito forte com isso, André, que o empresário, ele tem que conhecer as soluções, eu concordo que tem que conhecer. Você estava aqui, ali com o Leandro ali, conhecer a solução que o Leandro está trazendo. Você tem que conhecer a solução. Mas em nenhum momento, quando você estava conversando com o Leandro ali, ele está aqui nos bastidores, você ficou perguntando, mas o que está por trás assim? Como é que não tem isso, porque você conhece a solução e você entende o poder comercial dela. Só que tu ia para um treinamento técnico. Então, mas essa visão eu passei a ter depois que eu comecei a mentoria Titanium. A melhor coisa que você fez naquele dia foi, de fato, virar para mim e falar: não é você que tem que ir nesse treinamento, você tem que mandar o seu colaborador. Até então, eu fazia o que muito empresário da nossa área faz, que é conhecer todas as soluções a fundo, ir lá, faz treinamento, tira certificação, etc e tal. Aliás, acho que você fala isso em algumas lives, né? Que você já fez isso no passado Muito, também. André, eu fiz muito. E hoje você não faz mais. Então hoje, o que eu faço? Eu me aprofundo um pouquinho, muito pouco, justamente para saber o poder da solução, saber até onde ela pode ir e conhecer as nuances comerciais dela. Porque a minha função ali é pensar estrategicamente como que eu posso comercializar, onde que eu posso aplicar, quais os clientes que eu posso buscar com isso daqui, quais os resultados eu posso obter com essa solução. Mas quem me ensinou e quem me mostrou esse caminho, essa visão de negócio, foi justamente a mentoria Titanium. Tá? E aí, mas aí você agora se largou essa coisa de treinamento técnico, né? Por favor, né? Então, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Larguei o aprofundamento. Sim, entendi. Mas porque o pensamento estratégico ele ainda me leva a direcionar o seguinte: tem uma solução que eu quero trazer para a empresa, porque eu estou vendo que ela de repente está tendo muita aderência no mercado, eu preciso entender o poder dela. Então é aquela história, você não aprofunda tudo, você aprofunda um palmo dentro do conhecimento da solução para saber o que ela pode te entregar. Quem tem que conhecer a fundo mesmo, você já me falou isso algumas vezes, aliás, muitas vezes, é o meu técnico. Isso. Você entendeu? Ele que mas eu não quero que você se torne assim, mas eu vou ser um completo tapado na tecnologia. Não é isso. Você vai conhecer essa visão. Porque tem outra coisa, tem outro oceano, certo? Que eu preciso que você conheça. Eu preciso que você conheça a fundo precificação, o valuation da sua própria empresa, análise de mercado, entender a parte da venda. Estava falando aqui com vocês, existem pessoas que têm soluções horríveis, ridículas, ruins, vendendo muito mais do que a gente. A gente me coloca nisso. E assim, ok, a persuasão, a tecnologia de persuasão, de uma argumentação de venda. Eu estudei muito sobre isso. E eu preciso que você domine isso. Só que fica muito difícil se a gente colocar naquela regra das 10 mil horas, né? Você fica especialista depois de 10 mil horas de verdade em algo. Fica impossível aprender tudo. Você falou assim, você me conhece? Você me conheceu agora, então você não sabe do meu backlog todinho aí de Microsoft, já deve ter ouvido falar, né? Sim, já ouvi falar, mas dezenas de certificações. Sim, exatamente. Então tá, vamos trocar a entrevista de lado aqui rapidinho, então. Vamos lá. Conta um pouquinho. É até interessante você contar isso, porque você aborda isso de uma maneira superficial. E é legal o pessoal conhecer esse outro lado do Rafael. Como o Rafael saiu do Rafael técnico para se tornar o Rafael empreendedor, mentor. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Interessante você ter perguntado isso, André. O que acontece? Eu faço tudo muito no extremo. Eu gosto assim, não adianta vir para mim e falar assim, funciona. Funciona quando eu entender que vezes 1000 funciona. Entendeu? Quando vezes 10 mil funciona, aí eu vi que funciona. Certo? Se você pega um carro protótipo e fala assim, não, ele está funcionando, está maravilhoso. Você andou 500 km, anda 1000, anda 10 mil. Entendeu? Porque o meu carro vai andar uns 300 mil quilômetros. O teu também é capaz de suportar 300 mil quilômetros. Então, assim, para a coisa funcionar, tem que testar de verdade. Então, eu fui de verdade, André. Eu peguei certificações, né? E falei, vou tirar uma.
Aí tirei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 e tantas certificações. Uma por uma. Do Windows Server 2003 a Windows XP, certo? A Windows Server 2019, quando eu parei. No 2020. Nossa, você veio até o 2019. Vim Então até o 2019. recente. Eu cancelei meu MVP em 2023, que eu pedi para sair. Né? Só que eu percebi, cara, assim, não estava avançando como empreendedor. E eu comecei a entender tantas outras coisas. Aí eu ganhei aquela premiação, MVP, que é um prêmio, né? Aí fui ganhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos seguidos. Beleza. E eu percebi que o meio que eu estava ficando é meio de profissionais técnicos, super técnico. E não tinha espaço para eu aprender outras coisas. Quando eu comecei, eu lembro muito bem, eu estava comercializando um curso de Azure. Eu percebi que, com tudo que eu já sabia, aí vem uma pessoa de marketing e me ensinou um tintinho assim, ó, tum. Eu vendi o que eu não vendi em meses, em um dia. Aí eu olhei assim e falei, ué, então calma aí. Então quer dizer que eu não preciso aprender mais nada tecnicamente, porque eu já sei. Aí eu comecei a virar a chave. Aí eu viro também ao total, né? Eu mandei uma carta para a Microsoft. Porque eu tinha contato com a presidente daqui, com o presidente de lá, na dela. Ele tem vídeo na minha casa, sabe? Feito as coisas, eu te mandei uma carta, eu pedi para sair. E quando eu pedi para sair, eu falei assim, não quero, gente, eu tenho que empreender. Eu quero aprender a empreender corretamente. Eu comecei a perceber que não somente eu, mas você e muitos outros empresários já têm conhecimento suficiente técnico para faturar de 10 a 30 vezes mais do que vocês fazem. Está faltando o restante. Então, é aí onde as coisas mudam. Justamente nesse ponto que você me chamou muita atenção dentro da empresa. Se você não aprende a escalar, você não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é o objetivo de quando você começou lá atrás. Por exemplo, eu tenho dentro da empresa, como missão da empresa, ajudar as empresas a atingir seus objetivos através da tecnologia. Mas eu, enquanto André, vou conseguir fazer isso com 1, 2, no espaço de 1 mês, 2 meses. Se é uma equipe, se eu consigo gerenciar uma equipe fazendo isso, eu vou atingir 10, 15, 20 e só escalar. Então você resolveu uma dor que eu tinha na Brianese, que eu não consegui escalar depois de 22 anos, não consegui escalar porque era só eu ali. E eu tinha uma equipe técnica que eu tratava ali, trazia meio que na rédea, seguindo meio que, você tem que fazer dessa forma porque eu conhecia a solução. Eu era o cara da solução e vocês são, digamos assim, meu braço direito. Ok. Uhum. Se você também não aprende a delegar um pouquinho, a escalar o negócio, a pensar em outras áreas como marketing, como vendas, como captação, que são algumas áreas que você toca na mentoria, você não escala, você não cresce. E aí isso vira uma frustração. Porque frustração porque você não está fazendo o que você se propôs, que é essa tua missão. Exato. Quero ajudar empresas. Mas, cara, se não tivesse na minha estratégia de captação fazer parte das reuniões do BNI, eu não consigo estar no BNI. Não dá. Aquele horário de madrugada para mim aí, 6 horas da madrugada fazer reunião, não dá. Mas, assim, também não dá para mim, porque o meu negócio não se conecta diretamente com o grupo daqueles. Sim. Ok. Mas eu falei assim, eu preciso estar perto dessas pessoas. Então faz parte da minha estratégia de captação estar ali. Olha só, se eu não tivesse muito bem definida a minha estratégia de captação, você não estaria aqui transformado hoje. Exatamente. Só que, quantos clientes a Brianese não está conseguindo ajudar no momento, porque ainda não tem um time comercial pleno rodando todo vapor? Justamente, é por isso que eu estou concebendo esse time agora. Onde a mentoria conta um pouquinho então, nesse momento aí. Este momento, na realidade, eu não sei se você não chegou a comentar quanto tempo eu estou na mentoria, né? Não, nada ainda. A gente vai conversar bastante tempo aqui. Temos 3 horas aqui para falar. Então, eu vou até me arrumar aqui. Pega mais uísque para mim. Botaram água pela metade, né, na tua carreirinha, agora que eu vi. Esse copo aqui tá furado. Pega mais uísque lá. Bom, o que acontece? Eu entrei na mentoria, nós estamos falando de dezembro de 2023, se eu não me engano, não é isso? Acho que dezembro. Sim, deve fazer uns 5 meses, no máximo. Não, que dezembro. Que você entrou... Novembro, minto. Foi antes do evento. Você entrou antes do evento, isso. Exato. Até legal contar essa história. Esse ponto da história que nós não contamos, né? Eu entrei 1 mês antes do evento do Rio. Isso. Entrei, comecei a participar das reuniões, etc e tal. Muito bacana, muito legal. Chegou no evento do Rio, você fez a apresentação lá de todo o seu programa, todo o seu trabalho, contou até um pouquinho dessa história do MVP, você contou lá. Legal.
E você me vira no meio do evento e você me lança uma renovação Antecipada. antecipada do programa. Isso. E aí, graças à mentoria anterior que eu havia feito do André Menezes, eu passei a ter visão das coisas. E eu já tinha frequentado um mês da tua mentoria, eu enxerguei todo o poder dessa mentoria e até onde ela pode levar a minha empresa. Ela vai muito de encontro ao que eu tenho de visão da minha empresa. Eu, com um mês de mentorado, você me lança a renovação, o que eu faço? Eu Aí não vou. Pra Ele surpresa do renovou. Rafael, eu não tinha um mês de mentoria. Quando eu olhei o nome, eu fico assim no palco, né? Eu fico no palco e fica com... Eu acho que eu tinha abolido o ponto eletrônico dessa vez. Eu sempre fico com ponto eletrônico e eu consigo ficar muito bem. Mas as minhas não conseguem ficar usando, né? Aí, daqui a pouco ela vai e me passa a lista. Eu olhei, André, mas tu acabou de entrar, André? Aí tava ali rindo aqui na ponta. Tava. Mas por quê? Justamente pela visão do negócio. Eu enxerguei ali que a mentoria, para o ponto em que a Brianese estava, que basicamente era o empreendedor júnior que estava tomando a conta do negócio ali, tinha muita coisa a ser feita. E não é pelo tempo em que a mentoria corre, e sim pelo tanto que eu tenho para fazer dentro da empresa ainda, o tanto de evolução que eu tenho lá dentro. Então eu falei, não, 6 meses não vai dar. É muito Preciso pouco 6 meses, é né? muito pouco. Vou renovar. Já peguei, aproveitei a deixa ali, tava com preço, com valor legal. Ai, Falei, meu agora. Deus do Fui lá céu. e fiz a Pegou. aplicação, né? Fiz a aplicação. Fiz a aplicação, renovei. Depois eu negociei com as meninas lá e já deixei renovado até... Agora fala pro Leandro ali, que o Leandro tá na Starter, tem que ir pra Advanced, né, Leandro? Ó, o cara mal entrou um mês, já foi. 2 vezes na Advanced. Mas ele tem tudo para avançar rapidamente. Sim, pela mas- solução que ele apresentou Mas é ali. preciso aqui, ó. Sim, ele Tem tem que ter mentalidade. Ele tem um trabalho a ser feito. Eu me enxergo na realidade. O que ele está fazendo era o que eu fazia. Antes da mentoria, inclusive. O que ele fazia, justamente. Só que você que acompanhou do início, Rafael, você viu o quanto eu mudei. A gente passa a enxergar, nós passamos a enxergar a empresa de uma forma diferente. Passamos a enxergar a empresa em resultados, coisa que técnico não faz. Entendeu? O técnico, e quando eu digo resultado, não é só o resultado técnico, né? Resultado financeiro, resultado de captação, como você fala, de vendas, enfim, de soluções, uma série de coisas. E aí, voltando agora para o ponto principal, né? Você falou da estratégia que foi adotada. Você já nos apresentou a estratégia de captação e de vendas. E nós, inclusive, falamos no início do ano, no momento que eu não estava pronto ainda para implementar esse departamento, porque eu vinha já de diversos investimentos que eu tinha feito na empresa, precisava arrumar a casa para poder preparar o departamento comercial, que é justamente esse ponto que eu estou agora. Então, eu tenho ali para me apoiar toda a parte do workshop de atendimento que você tem e toda a documentação de tudo que você preparou e apresentou para nós já, junto com a parte comercial. Da parte comercial, eu cheguei a contratar um vendedor terceiro. Ele está lá fazendo o trabalho dele, que está bacana, mas ele não é o objetivo dentro da empresa que eu tenho deste plano. O que eu tenho deste plano é começar a trazer gente para fazer captação e vendas. Preparei todo o departamento de vendas, script de vendas, os produtos que vão. Montei as caixinhas que você tanto sugere, né? Uhum. Que muita gente vende o suporte e sai montando na hora, Isso. na proposta. Não. Você montou já os planos. Eu tenho os planos prontos. Isso traz uma segurança, André. Isso traz uma facilidade. Quando o cliente olha um plano formatado, ele também enxerga de uma forma diferente. Ele impacto enxerga, que dá ele enxerga é outro. uma empresa profissional. Exato. Ele sabe o que está vendendo para mim. Não é aquela coisa, sabe? É só você tentar enxergar. Se você... Não sei por que veio na minha cabeça exemplo de manicure. Sei lá por quê. Eu vou dar... Olha, gente, Só as unhas bem feitas aqui, né? Só pode, né? Nem as unhas bem feitas estão, mas de repente mas ele gostou de mim. Né? Vamos. Enfim. É a Naira. A Naira, que faz parte do Master, ela cuida de um salão famoso, né? Nível Brasil. E outro dia ela deu exemplo e ficou isso na minha mente. Você pode lembrar de um profissional que cuida, assim, da sua casa, do seu cabelo, da tua unha bonita aí, bem feita. E é um profissional que você chama, vem na tua casa e tal. Quanto que cobra? É tanto. É isso, aquilo. Ele não tem um pacote, não tem um plano, não tem algo mensal, semanal, não tem nada. Por mais que a tua unha vai crescer, isso eu não entendo. Por que manicure não tem um plano? A unha cresce. Ela descasca. Fica a dica para as manicures, tá? Fica, porque assim, a minha filha, então, adolescente, ela bota na boca, aí faz assim, chega um dia, mostra aquela unha linda. Uma semana depois aquilo tem que fazer de novo.
Não acredito. Piadas à parte, aqueles que me conhecem sabem que eu faço muita piada, mas isso é sério, o que o Rafa falou. De fato, cabe plano. Vocês podem vender mais. Mas é a famosa visão empreendedora, tá vendo? Eu tenho isso hoje. Então, quando eu abordo um cliente, por exemplo, para fazer uma proposta comercial, o fato de eu chegar de uma forma comercial e não o técnico falando, também o approach é outro. Sim. O cliente te olha de uma forma diferente. Sim. Como você falou, uma empresa muito mais profissional, com pacotes, com uma você estrutura diferente. associa não aquela profissional que vai lá e de vez em quando faz um serviço assim, é o salão caro. Eu falei que a Naira toma conta. É isso. Você associa a qualidade onde existe padrão. O padrão traz a segurança. O padrão visual, principalmente, certo? Você sempre vai ver, quando eu estiver gravando, eu estou de preto. Né? Assim, você pode não assumir, você pode falar, não, tudo bem, mas fica confortável, certo? Você entende assim, ele tem um padrão. Certo. Sim, hoje eu estou fora do meu padrão, porque eu estou aqui com você. Você está paisana, passeando. Hoje eu estou paisana, mas no geral você vê a minha apresentação hoje. Toda vez que eu entro para uma call, né, para uma live, é o fundo da empresa, a camisa da empresa. Isso. Mesmo na mentoria, né? Exato. É outro padrão. Tem que ter. E quando você bota um plano, abre ali. Ontem eu estava falando com um mentorado, ele falou assim, eu achava que você discutia em cima de valor, como todo mundo faz aqui, mas você trouxe planos, agora eu tenho que entender, né? E você sabe o que acontece quando você dá planos? 1, 2, 3? Você tem quantas versões? 4. 4. É uma escondida ou é tudo aberto? Não, é uma escondida. Ótimo. A VIP é escondida. Escondida. Então são 3 ali, né? Você traz a pessoa para o dilema da escolha. Isso é neurociência. Não é mais você quer essa caneca ou não. Qual dessas é o ideal para você? Certo? Você já deve ter passado, André, um desses telemarketing que é ruim, né? Eles fazem de qualquer jeito, mas eles têm uma essência que é blá, 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 blá. Hoje, para você, o que é que você prefere, isso ou aquilo? Ele fala um monte de coisa e joga uma opção para a pessoa não dizer sim ou não, e sim a opção. Eles fazem de forma errada, mas quando você bota o dilema da escolha, a tendência é que a pessoa escolha a escolha média, né? E não sim ou não. Você mesmo nos aconselhou a isso, né? Você coloca as opções para que ele vá focado na opção mediana, que acaba sendo a mais vendida e a que melhor atende em alguns casos, né? E coloca ali para aquelas pessoas que gostam de uma atenção especial, coloca ali um plano VIP isso aí. que enche os olhos, né? Inclusive, ontem eu tive essa experiência. Conversando com o diretor numa empresa, eu percebi que quando você fala de produtos premium, né, VIP no caso, o olhar da pessoa muda. Claro, você tem que saber. Às vezes ele está de cabeça baixa. Quando você fala, não, olha, isso daqui, eu tenho esse plano VIP, é mais corporativo, ele parou para prestar atenção. Parou para prestar atenção. Então, isso acontece direto. Eu estava falando com um investidor aqui, aí eu estava falando, né, de soluções, eu estava buscando soluções de mercado para o desafio que ele tinha. Tal. Aí ele olhando assim, né? Aí eu percebi que não estava tão conectado. Eu falei, não, mas assim, é claro que uma pessoa do seu nível talvez queira desenvolver algo para ser exclusivo. Aí a pessoa virou, é isso aí. É engraçado, né? Esse é um método bom de conexão, né? Vale da percepção. Também é outro insight que a gente acaba tendo ali no convívio com os outros empresários. Uma coisa bacana que você tem na mentoria é justamente integrar vários empresários para discutir ali o dia a dia também, né? As dores. E quando a pessoa não está conectada, alguns já notaram isso, se você usa algum gancho para ganhar a atenção dela, como um plano VIP ou alguma outra coisa, algum outro gancho, que ele para prestar atenção, aí você consegue vender o peixe. E ao contrário também. Às vezes, a gente tem que ter uma umidade também com isso, André, que às vezes o teu produto não é a prioridade na cabeça da pessoa naquele momento. Ele gostou, ele achou legal, mas, puxa, ele sabe aquela coisa incomodada, assim? Porque não era o que eu esperava pagar agora. Mas aí você fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar por esse plano mais básico, porque você já vai ser muito bem atendido. Os outros planos, esse aqui não perde em nada. A pessoa, puxa, então vamos fazer isso. Porque ela só queria te contratar. Não é a prioridade na mente dela naquele momento, certo? Ele não está com a prioridade financeira também naquele momento. E você sacar e jogar ou para o super VIP ou para o super básico, é uma estratégia de venda. Agora me diz, você decorando... vou fazer a brincadeira contigo. Pode fazer? Dependendo da brincadeira. Pega o teu cliente... Não, dependendo não. Vamos fazer a brincadeira aqui. A saia justa. Pensa no seu cliente mais importante para você, aquele mais impactante, tá? Sim. Pensou? Pensei. Beleza.
Ele tem servidor local, físico? Tem. Você sabe o IP dele de cabeça? Rafa, eu ainda lembro. Ah! Mas esse... É engraçado Tá essa na hora de história, né? esquecer. Então, concordo com você, tá na hora de esquecer. É que ainda eu fiquei tanto tempo dentro desse cliente e hoje tem um técnico meu que vai lá. Mas você ainda Uma lembra das do IP do reclamações servidor? eu lembro porque eu fiquei muito tempo lá dentro, enfim. Mas hoje tem um técnico meu que vai lá, inclusive semanalmente, foi um dos clientes que quando migrou para o modelo MSP, ele vem comigo de muito tempo, né? Ele migrou para o modelo MSP, que eu comecei a tirar um pouquinho o pé e pôr outro técnico, gerou aquela reação, pô, você não aparece mais aqui. Não, eu Isso. apareço. E realmente Reclama. eu apareço, eu faço algumas visitas pontuais, mas não era mais como era semanalmente, tá ali, né? No dia a dia, tenho muito contato com a equipe, principalmente porque soluções de nível mais elevado, eles recorrem a mim, de repente por uma questão de segurança, e eu acabo repassando para a equipe técnica que está ali, resolvendo naquele momento. Então, algumas coisas você acaba não se desligando tão rápido. Se você analisar pela história que eu te contei aqui, essa conversão tem um Tem ano. pouco tempo. Tem pouco tempo. Não, mas você entendeu o porquê da brincadeira? Porque assim, como é que você vai saber o que é o viés cognitivo? O que é uma escala de consciência do Gene Schwartz de venda, né? Entender o que é puxar para um lado, puxar para o outro, ao mesmo tempo que você tem que se preocupar qual é a rede daquele cliente, se tá... Não dá, não tem como. Essas duas inteligências, para mim, elas se batem. Concordo com você, isso leva um tempo. Você entende agora por que eu renovei tão rápido? É a visão. Eu vim no modelo onde eu era o técnico principal, eu era o cara da solução dentro da empresa. Não tinha ninguém guiando a empresa. E tem gente que defende isso, sabia? Tem gente que defende isso. Não. Eu já fui um desses. Você tem que saber. Eu já fui um desses. Como é que você vai cobrar alguém se você não sabe fazer? Então, vamos lá. E se esse cara não falta? Você tem que assumir. Vamos lá. Você mesmo coloca esse processo para nós. Ali no pilar de atendimento, você coloca isso para nós. Você coloca lá a parte de treinamento, fábrica de talentos, documentação. Você fala, eu não vou abrir muita coisa aqui, que senão eu vou começar a dar spoiler da mentoria, também não quero. Pode dar spoiler, à vontade. Mas, por exemplo, tá bom, pode dar spoiler, ok. A criação da base de conhecimento dentro da empresa. Essencial. É uma coisa que você bate muito forte na mentoria e que agora eu estou cobrando também com muito afinco da minha equipe. Até eu, eventualmente, quando é uma coisa que eu ainda lembro, ainda conheço, vou lá e faço. Coloco, olha, gente, é assim. Inclusive, eu uso como modelo. Eu falo, olha, gente, é assim que faz a base de conhecimento. Tem que estar clara, tem que estar objetiva. Vai lá, testa. Testou, funcionou? Legal. Não funcionou? O que não funcionou? Ajusta. Agora faz você. Vai lá, bota eles para fazer. Você entendeu? Então, tudo isso você coloca para nós. Você tem que conhecer a solução, e aí nós vamos voltar um pouquinho no assunto que nós já tocamos na live, que foi a solução apresentada ali. Você se aprofunda um pouquinho, um palmo na solução, para saber o poder dela, saber o que ela entrega, saber o que ela faz. Ok. Quando você está gerenciando o negócio, você está mais na parte estratégica, você não tem que saber o detalhe, você não tem que escovar bit. Foi um termo que eu escutei recentemente, novamente, né, de um amigo. Você não tem que escovar bit. Você entendeu? Você tem que ter a sua equipe para fazer isso. E você, enquanto líder, enquanto à frente do negócio, você tem que ser mais estratégico. Então, você tem que conhecer a solução, você tem que ir lá implementar... O que eu estou fazendo agora, implementar o departamento de vendas, script, processo, tudo direitinho, fazer acontecer, fazer vender, que é o que você está me ajudando agora. Você e outras e todo o conteúdo que eu tenho dos mentores que já foram e dos mentores que estão comigo hoje. Você entendeu? Que você tem me ajudado assim demais da conta. Eu tenho muito a agradecer o tempo que eu estou no Titanium, a evolução que eu tive dentro da empresa. Enquanto a empresa Brianese evoluiu muito. E vai ainda mais. Tem muito a ser feito ainda. Tem muito a ser feito. Ainda estou ajustando o departamento comercial. Você entendeu? Obviamente, depois de ajustar o comercial, você tem que fazer ali a revisão do atendimento, ver como é que está, dar uma olhada na captação, estratégias, etc. Tem muita coisa a ser feita. E você sabe que você vai criando um novo André, né? E eu não sei se você está percebendo isso. Até as amizades, os contatos, os grupos começam a mudar. Sim. É muito doido, né? Porque eu vou avisando, não sei se já tinha acontecido com você, mas você está falando que já está acontecendo, mas vai ficar mais intenso. É só você pegar. Os masters que estão comigo, eles vêm da mentoria desde 2021.
21, 22, 23, 24. 4 aninhos aí. Eu falo, eu sou um dos caçulas da turma ainda, né? Aí você pega esses caras, um compra a empresa do outro faz grandes negócios, está expandindo o Brasil todo e tal. Veja o meio que eles estão, certo? Aí você olha assim, talvez alguns grupos que eu frequento hoje, amanhã talvez eu não sei se eu vou estar. A parte técnica eu tive que abandonar por completo, mas também outros grupos, outras coisas, eu tive que começar, porque assim, você vai ver que, caramba, só eu que sei isso. Não é possível que o pessoal não está vendo que empreender não é assim, não é ficar à frente de técnico. Então, uma coisa que aconteceu, eu venho notando que vem acontecendo. Você participa de muitos grupos técnicos, lógico. Eu estou inserido nesse meio por causa do meu trabalho, da minha empresa, etc. e tal. Quando você começa a fazer essa mudança, eu tive esse impacto, não sei se você notou isso de outras pessoas. Você começa a trazer situações para dentro do grupo do ponto de vista empresarial. Você começa a falar mais de negócios e não falar tanto de técnica. E isso gera um impacto que às vezes não é um impacto esperado na outra ponta. A pessoa te olha de uma forma diferente. Pô, mas não era a resposta que eu esperava ou não é a resposta que eu queria. enfim, eu não entendi ainda essa mudança. Assim, às vezes uma pessoa chega e fala assim, você bota uma questão, essa tecnologia aqui, vocês estão conseguindo vender assim, como é que vocês estão fazendo? Aí outro vem, alguém muito técnico, não, eu vou te dar um softwarezinho que você faz assim, assado, é muito mais eficiente. Só que essa pessoa não parou para pensar em suporte, mercado, apresentação, formato de venda. Sim. Tudo isso. Né? Vou ter que treinar minha equipe. Ela é fácil, ela vai ser suportada daqui a um ano. A pessoa está muito imediatista, muito técnico ainda ali. E isso nesses grupos atrapalha. Aí eu comecei a me sentir um estranho. Eu comecei a sair dos grupos. É o que está acontecendo. Em algumas situações eu me sinto estranho. Até tento dar alguns insights. Eu acho que é de mim isso. Gente, vocês não estão olhando pelo lado do negócio. Vocês estão olhando pelo lado técnico. E aí você vira o estranho no ninho quando você fala isso. De fato, acontece. São amizades muito boas. A gente amizade mantém, você fica na amizade, mas a gente assim, mantém, mas você começa a falar uma língua diferente. Você não aí fala mais o techniquez. Você perguntou para mim assim, como é que você conseguiu falar no evento e bater um papo que estava o André Menezes, que ele para mim falou, né? Foi, verdade. Eu falei assim, eu tenho que estar num grupo sempre que me puxa para cima. Nesse grupo que eu tô, eu posso falar, é o grupo Mordomos, do Josué Valandro. É um grupo onde me puxa para cima. Eu me sinto o menor dos menores. Eu me sinto o menor. Lembra quando nós falamos sobre a entrada no Titânio? Você me lembrou bem. Lembra, você falou assim, olha, você está beirando o Titânio Plus, não foi? O nível que a Brianésia estava, beirava ali a entrada do Titânio Plus. Aí você me deu a opção de entrar para o Titânio Plus ou de ficar na categoria onde se enquadrava. Né? Eu estava muito na beira ali. O que eu falei para você? Eu quero ir para o Titânio Plus. Por quê? Desafio, o grupo é justamente o target que você quer acessar. Agora eu já tenho um alvo mais alto, né? Uhum. Já quero, quem sabe, logo estar no Master, né? Vamos pro Master. Então, puxar você para as alturas, você fala assim, opa. Então, essa é a ideia, essa é a minha mentalidade. Uma coisa que vai muito de encontro ao tipo de mentoria que você tem. Você dá visão, você quer colocar os empreendedores sempre para cima, quer que as empresas cresçam. Esse é o objetivo da sua mentoria. Então, acho que vale sempre a provocação. Você tem sempre estar inserido em grupos que são os alvos da onde eu quero ser aquela pessoa amanhã. Exato. Mas esse é o lance. É o que eu chamo de inveja boa. Pô, aquele cara conseguiu chegar naquele patamar, que legal. Como é que eu faço para chegar ali? Isso. É o que eu chamo de inveja boa. Isso. Inclusive, eu falei isso para um mentorado do André, quando teve um evento, acho que em Alphaville. E o André falando, ele apresentando os planos dele. Eu vou trazer o André aqui. Ô, Thaís, me lembra de mandar uma mensagem para o André, para trazer ele para cá. Isso ia ser bacana. Trazer ele para cá. Muito Menezes. bacana. André Menezes. Meu xará. Trazer ele para cá, falar com ele. Então, e apresentando, ele fala um pouco da vida dele, fala das viagens, fala muito de Dubai, né? Que ele gosta muito de falar de Dubai. É outro nível, né? É outro nível. E aí, durante o intervalo do almoço, inclusive ele sugere que nesse almoço os empresários façam networking, né? Então nós saímos num grupo, fomos almoçar e no retorno desse grupo ficou eu e mais um empresário que inclusive é aqui do Rio. Ele trabalha com uma rede de restaurantes. Eu não me lembro agora o nome da rede, já faz algum tempo isso.
Na volta, papo vai, papo vem, e pô, né, legal. E aí entrou o assunto da inveja. Acaba entrando, né? Às vezes é inerente, as pessoas acabam sendo, digamos assim, atingidas por esse sentimento em algum momento. E eu falei o seguinte, olha, tem alguns tipos de inveja, pelo menos ao meu ver. Tem a inveja negativa, que é aquela que a pessoa quer realmente derrubar aquela pessoa que consegue uma coisa que é uma coisa que nem vale a pena prestar atenção. E tem a inveja positiva. Aí me olhou com cara de estranheza. Como assim inveja boa, positiva? Eu falei, sim. Aqui eu sinto do André, por exemplo. Porque eu olho para ele e falo assim, puxa, como será que ele fez para chegar lá? Porque eu quero chegar ali também. Eu não quero que ele caia. Não, eu quero entender o caminho que ele fez para mim chegar lá. E aí eu fiz a mentoria dele, vim para a sua. Você entendeu? Estou sempre procurando informação, estou sempre procurando aprender. Por quê? Porque eu quero dar esse passo a mais. Você entendeu? E eu tenho certeza que também dando esse passo a mais, primeiro, a minha equipe também vai dar esse passo a mais, ou seja, quem está comigo inserido ali no grupo da minha empresa vai evoluir junto. Eu vou atingir muito mais empresários, ou seja, o meu objetivo primário lá de trás, de quando eu fundei a empresa, eu vou impactar muito mais empresas, ajudando elas a terem mais resultados com o que eu amo fazer. Isso. E não é porque eu deixei de fazer tecnicamente, ou não deixei porque eu ainda acabo pondo a mão ali um pouquinho, né? Eu ainda tô. Vamos parar, vamos parar. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, mas é que, como eu te disse, eu tenho pouco tempo, já consegui delegar boa parte da parte técnica, bom pedaço da área técnica já está delegado, mas tem algumas coisinhas ali, por exemplo, como projetos que ainda demandam a minha atenção, né? Mas aos poucos eu vou entregar. Mas não é porque eu estou fazendo isso que eu estou deixando de participar. Hoje, por exemplo, mais cedo, tive um contato maravilhoso, uma solução nova, estava ali aprendendo. Você entendeu? Eu também faço reunião com alguns parceiros que nós temos em comuns, que também trazem soluções, e eu vejo ali do lado comercial, né, do lado estratégico, o que dá para ser feito com aquilo, como é que eu posso impactar os meus clientes ou os futuros clientes com aquela solução. Isso. Então, eu não deixei de fazer o que eu amo. Mudei a abordagem, sem dúvida, para me poder impactar mais gente, ter mais resultados fazendo aquilo que eu amo. Exatamente. Exatamente. A gente tem que entender isso, né? Que tem que mudar um pouquinho a abordagem, tem que mudar um pouquinho o formato. Tem que evoluir também, né? Que se mantém em movimento. André, eu sempre pergunto aqui no final do nosso papo uma dica de ouro, certo? Uau. Uma dica de ouro. E eu não gosto de trazer nenhum viés, nenhuma sugestão. Eu gosto de deixar você livre. Se tenta imaginar você em qualquer momento, início, meio ou hoje, certo? Porque tem pessoas que vão estar ouvindo, vão estar em vários momentos. Pega aquilo que te mais marcou, aquilo que fala assim, você precisa fazer isso aqui. Filho, se você não prestou atenção em nada do que a gente conversou aqui, faz isso, porque eu perdi muito tempo, ou então ganhei muito tempo fazendo isso. Vamos lá. Tem certeza? Você me conhece no offline, você sabe como é que eu sou, tem certeza? Bota lá, vamos lá, dica de ouro. Ah, tá. Então, o famoso método TBC. T de tatu? TBC. Tá, TBC. Tira a bunda da cadeira. E aí eu vou explicar agora o porquê disso. Explica aqui na 2 aqui, ó. Quando você é empresário, inclusive tem alguns livros que falam sobre isso ali, Napoleão Hill aborda isso. Alguns momentos da vida, ou numa adversidade, ou até numa situação mais cômoda, você fica dentro de um casulo ali da comodidade, sua zona de conforto. Você se acomoda ali, tá rodando, tá bom, tá legal, ok, fico nisso. Se você ficar desse jeito por muito tempo, a tendência é você afundar. De um jeito ou de outro, você vai afundar. Você tem que evoluir, você precisa sair da zona de conforto. Se você quer crescer enquanto empresário, ou se você quer passar a empreender, para quem não começou ainda, né, quem ainda é técnico, saia da zona de conforto, vá se especializar. Para quem não tem empresa ainda, primeiro tecnicamente, depois começa a pegar alguns treinamentos ali da parte empresarial, gestacional, mas saia da zona de conforto. Porque quando você sai, você começa a aprender, você entende novas coisas, entende novas formas, aprende a ver mercado, você evolui. Você jamais vai conseguir um resultado melhor fazendo sempre a mesma coisa. Então saia da sua zona de conforto. Vem aprender, vem aqui, por exemplo, para a mentoria do Rafael. Ou então, se de repente você acha que não está pronto para isso, pega um livro, vai se especializar, converse com um empresário, tente entender como as coisas funcionam, mas faça isso.
Saia da zona de conforto, faça algo diferente, senão você não vai ter um resultado melhor, não vai mudar. Muito bom. Essa é a E dica. acho que essa é a dica principal, né? Muito bom. Tem muitos mentores, né? Muitos coachings até que viram e falam assim: até quando você vai querer viver essa vida? Aí eu preciso entender muito mais. Essa vida, vamos falar medíocre, mas até quando você vai querer ficar nessa? Para sempre? Não. Principalmente para quem já abriu empresa, você não abriu empresa para ficar parado no mesmo lugar. Você abriu para crescer, para evoluir. Então tira a bunda da cadeira, vai lá, aprende, evolui. Acho que é a melhor dica. Muito bom, muito bom. Vou fazer meu fechamento aqui. Gente, esse aqui foi André Luiz Brianese Júnior, da Brianese Informática? É isso aí, Brianese Informática. Brianese Informática. Vou deixar os contatos dele aqui embaixo, pedir para minha equipe colocar. Você bater um papo, né? Sim. Saber, conhecer mais, entender mais da empresa, como é que é. Comenta também nesse vídeo aqui no YouTube, principalmente no YouTube, porque é legal a gente ver, né? Falar com o André, ver você comentando. E assim, tenho certeza que foram dicas excelentes. André, muito obrigado. Foi Eu que muito bom. agradeço aqui.